Então, meus amigos, é o seguinte, eu separei alguns temas aqui agora que eu acho que agora vai ficar legal, hein. Então, olhando nos meus olhos aqui, now, agora, vamos lá. Eh, gente, tivemos o problema do a parte física do Oscar e temos uma previsão para a volta do Lucas, o que é um fator, assim, bastante interessante quando nós falamos desse time do São Paulo que precisa voltar a jogar com seus meias, com seus principais jogadores, e Lucas e Oscar nada mais são do que os meias principais do São Paulo, né? Jogadores assim diferenciados, que quando tem um técnico que ele parte do princípio de que precisa fechar a casinha e depois disso ele precisa partir dali, rezar pro uma jogada individual na frente, Lucas e Oscar eles são mais fundamentais do que qualquer outra coisa. Eles são mais fundamentais do que tudo que poderia acontecer. Então acho que Lucas e Oscar, já vou explicar a situação deles. O Caleri vai perder essa posição aí pro André Silva ou é carta fora do baralho impossível? O Luciano de fato virou banco do São Paulo ou não virou? E o Zubeldia, ele cai se perder para o Atlético Mineiro, seguindo ali aquela máxima que o Dorival Júnior passou na seleção, o Dorival ganha da Colômbia, de 1-0, 2-1, aquele gol do Vini Júnior Salvador, você fala, opa, tinha Argentina e Colômbia, já ganhou da Colômbia, não cai mais numa derrota para a Argentina. Foi lá, perdeu, tomou de 4 da Argentina e caiu. O Zubeldia passa por essa mesma situação aqui ou não passa? Vou atualizar sobre isso. O Wendel, quem que é o Wendel que chegou no São Paulo que não consegue ser o lateral esquerdo, tá perdendo a posição pro Enzo Dias? E qual que vai ser o time contra o Atlético Mineiro, se vai ser um time reserva de tudo ou não? Quero falar sobre Lucas Ferreira também e Matheus Alves, que são assuntos importantíssimos até para a trajetória. Ontem, Lucas Ferreira foi pedido por Caio Ribeiro para ser titular do São Paulo e eu concordei plenamente. Vamos agora fatiar os assuntos aqui e vamos discutir. Começando agora pelo Zubeldia, se ele cai ou ele não cai, e caindo, quem que viria para o São Paulo depois dessa aparição aí do nada, desse Antônio Oliveira. O Zubeldia, para mim, a informação que eu tenho é que ele está mantido no cargo do São Paulo como técnico, só que assim, se ele está sendo avaliado jogo a jogo. Um desgaste, um mal-estar pleno no jogo contra o Sport, onde a diretoria do São Paulo chegou e pensou, tá demitido, já era, as notícias vinham que ele já cairia na segunda-feira, porque ele não tinha mais condição de entregar, e que ele perderia pro Tadjeres lá também, seria uma coisa, poderia cair na quarta. Ele ganha do Tadjeres e ganha com mudanças, uma mudança significativa que foi a saída do Luciano e a outra significativa que foi a volta do Ferrarese na manutenção dos 3 zagueiros. Avançou os alas, Enzo e o Cedric, que não performaram nada, mas foram avançados, foi correto da parte do Zubeldia. Então ele ficou mantido no cargo de técnico. Se ele perder para o Atlético Mineiro, ele balança e muito. Se for uma derrota tipo de 4, igual perdeu ali o Dorival na seleção brasileira, aí pode ser sim que ele caia já na segunda-feira. O São Paulo preparou o terreno para uma troca de técnico, isso aí é totalmente correto. O Dorival Júnior é o nome da vez. O Dorival ele passou à frente do técnico Hernan Crespo, do Renato Gaúcho, do Tite e de todo mundo. Quem que mais ameaça hoje a vinda do Dorival para o São Paulo é o próprio Dorival não querer trabalhar por enquanto. Eu recebi uma informação de que o Dorival teria dito não pro Fluminense, porque o Dorival falou, não chegou o meu momento, não quero trabalhar agora, eu quero descansar, quero ver neto e tal, e ele gostaria de ficar um tempinho parado. Pode ser um despiste pro Fluminense para vir trabalhar no São Paulo, caso o São Paulo demita o Zubeldia, mas o Dorival tá caladinho lá, só falou não pro Fluminense. Essa é a informação que eu tenho. Essa aparição misteriosa do Antônio Oliveira lá no Morumbi, tá dando o que falar ainda. A diretoria do São Paulo, quando questionada, ela prontamente falou que não tinha chance nenhuma do Antônio Oliveira ser o técnico do São Paulo. Mas isso é algo que, eu não sei você, mas eu não acredito nem um pouco. Eu não tenho outra informação. O fulano de tal da diretoria do São Paulo é um entusiasta do trabalho aí do Antônio Oliveira e ele poderia vir pro São Paulo por isso. Não tenho essa informação. A informação que vem de dentro é o Antônio Oliveira é carta fora do baralho, totalmente descartado, não está nos planos, ele apareceu lá, sei lá por quê. Veio ver um jogo de futebol. É assim, eu nunca vi na minha vida um técnico ir ver um jogo de futebol se ele não fosse o técnico da seleção. Que aí ele vai ver o jogo, convoca os jogadores e tal. Nunca vi.
Não me lembro de ver um técnico na beira do campo ali. Não vi, não lembro. No arquibancada nunca teve. Então, sim, penso que onde há fumaça há fogo. Penso que o Antônio Oliveira é uma possibilidade grandiosa para vir para o São Paulo, muito porque o São Paulo, quando tinha a chance de demitir o Zubeldia, naquela crise que foi o Campeonato Paulista, aquilo foi uma crise, tinha disponível Renato Gaúcho, Tite, Fernando Diniz, Crespo, aqui são 4 nomes fortíssimos para substituir o Zubeldia e a diretoria não quis nenhum. Então pensar agora que o São Paulo agora vai trazer o Tite, carta fora do baralho, não trouxe quando podia. Renato Gaúcho, não sei, esse tá um pouco mais próximo que o Tite. Diniz, carta fora do baralho, o São Paulo era só instalar o dedo que ele viria, o São Paulo não quis. Crespo, carta fora do baralho, era só o São Paulo instalar o dedo, o São Paulo não quis. Claro que pode amanhã trazer o Crespo, o Renato Gaúcho? Pode. Tite e Diniz se distanciaram mais. E aí aparece misteriosamente o Antônio Oliveira na beira do campo, ali na arquibancada. O Antônio Oliveira, no meu modo de enxergar futebol, ele está mais próximo do São Paulo do que nós podemos imaginar. É um substituto muito a cara do Thiago Carpini, não é? É aquele cara que você fala, cara, não fizeram isso, mas a diretoria faz. Então ela trouxe o Thiago Carpini, que já era um cara sem experiência, uma baita incógnita, veio para o São Paulo. Nós não queríamos, contrariando a vontade do torcedor. E depois a mesma coisa se aplicou para o Zubeldia. Então trazer agora o Antônio Oliveira é sim muito plausível, muito realista, se tratando de Júlio Casares, Belmonte e Rui Costa nessa gestão animalesca, né? Uma onda gigantesca que vai e volta, maré que puxa, maré que leva, é inacreditável. Mas a diretoria do São Paulo tem esse modus operandi e ter esse Antônio Oliveira contratado é algo muito real, principalmente se o Zubeldia cair de maneira prematura, totalmente atrasada, mas prematura, porque acabou de ganhar da Libertadores e ainda pode cair contra o Atlético Mineiro se tomar uma goleada, pode cair sim. Dorival, trabalhando, Antônio Oliveira passa a ser um nome fortíssimo. O que depõe a favor do Zubeldia foi essa mudança que ele teve de postura e escalação no último jogo do São Paulo contra o Tadieres, porque a mudança ela foi significativa. Muita gente querendo simplificar a mudança por falta de futebol no pé. Faltou futebol no pé, Juba? Faltou futebol no pé, com certeza. Não tem treino, não tem esquema tático, não tem triangulação, não tem entrosamento, tem jogadas individuais. Dependemos altamente das jogadas individuais. Jogadores muito desgastados, você vê o esmero, a intensidade, o esforço do Alisson, você vê a mesma coisa no Luiz Gustavo, você vê a mesma coisa no Alan Franco, no Arboleda, caras que poderiam estar muito mais bem posicionados, jogando certinho, pela falta de padrão tático, os caras estão se desdobrando. O outro que tá sofrendo com isso é o Caleri, horroroso, pesado, lento, sem visão de jogo, você vê correndo hora na ponta direita, hora na ponta esquerda, hora fazendo pivô, hora tentando desesperadamente fazer um gol. Então o Caleri, que está numa fase assim tenebrosa, ele está tentando mais do que o normal. Então é um elogio, mas também é uma crítica para o sistema tático que piorou todos os jogadores. Esgotou o Oscar, que segue fora do time agora para o jogo contra o Atlético Mineiro e tem que poupar mesmo. Ele jogou já no esforço contra o Tadieres, além de jogar no esforço contra o Tadieres, ele sai meio machucado, ele caiu no campo, que não é normal ver do Oscar, então pro Campeonato Brasileiro está comprometido e forçando o cara, apertando, forçando, sugando ali na Libertadores, nós podemos perder o Oscar para a temporada, como já perdemos o Lucas Moura para 4 jogos. A previsão para o Lucas Moura é voltar contra o Botafogo, ficando alguns jogos parados, e o Oscar, a tendência é que volte contra o Alianza Lima, que é na quarta, quinta, terça, é na semana que vem na Libertadores, no meio da semana. Tem agora o Atlético Mineiro domingo, o Oscar poupado, volta depois lá contra o Alianza Lima para jogar a Libertadores da América, onde o São Paulo ele quer já garantir a classificação, o que é bom por motivos óbvios, né? Avançamos a fase da Libertadores, o que já é top por si só, mas também por questão de grana. O São Paulo passando para a próxima fase, ele ganha uma baita grana. Como em Comembol esse ano está pagando muito por cada fase que você vai avançando. Então, para o São Paulo, além da Libertadores ser primordial e priorizada por motivos óbvios do nosso coração, São Paulo, Libertadores, tudo a ver, também tem a parte financeira que é importantíssima.
Então, o Zubeldia mudou o time. Ele, ao sacar o Luciano, foi algo muito significativo pelo recado que ele dá pro elenco, né? Tipo assim, ó, folgou aqui, foi dar soquinho no banco, foi tacar copinho de água no chão, foi ser o malandrão, mesmo protegidinho do técnico, foi querer ser o malandrão, perdeu a posição, bacana, ficou no banco de reservas e dançou. Bem feito. E aí, melhora. Olha como o Ferreirinha melhorou. Olha a volta do Ferreirinha. O Ferreirinha ontem ele parecia um reforço pro São Paulo. Não parecia um reforço? Ele foi um jogador que reforçou o time do São Paulo ontem. Não estava afobado, não tinha só 5 minutos para ser o próximo Cláudio Ló, o próximo Canidia, o próximo Dagoberto. Ele não precisou de 5 minutos provar tudo. Ele teve o jogo para jogar. E jogou bem. Sai do pé dele uma jogada de gol que estava impedido o Oscar. Foi ele o responsável por todas as jogadas individuais de drible. O Cedric não dribla. O Enzo e o Wendel não driblaram. O Oscar não é o cara do drible, nem muito menos o Caleri. Então quem que driblou ontem? Quem caiu pra cima da marcação com velocidade tentando 1 contra 1? Foi o Ferreirinha. Então muito bacana de ver de novo o Ferreirinha voltando pro São Paulo, sim. Top, foi legal de ver. O Caio Ribeiro, na transmissão, e eu falo do Caio Ribeiro aqui com muito respeito, viu? Porque é um cara que eu gosto muito, não sei porquê, eu vejo nele uma sinceridade muito bacana e principalmente eu vejo que o Caio é um cara da luta pelo São Paulo. E isso que me pega. Tem um monte de cara que é São Paulino aí que eu vejo que a luta é pessoal. É a preferência dele, ele quer ver o lado dele, a audiência dele, quer o ladinho dele. O Caio Ribeiro, ele não é um brincalhão, né? E aqui eu tô falando do bem, o Souza é um brincalhão, gente boa, da hora, ele faz o trampo com muito humor. E o Cicinho, caramba, ganhador de Libertadores sendo protagonista no São Paulo, ganhador de Mundial jogando pelo São Paulo. É um cara que eu tenho aqui, cara. O patamar é aqui, ele tá aqui, o Cicinho. Eu amo o Cicinho, sinceramente. Mas ele na imprensa, ele faz um trabalho muito mais jocoso. O palhacitos, o brincalhão, ele é um cara bem humorado. O que eu acho que é da hora pra caramba também. Ele faz o trampo dele lá e é um cara gente fina, eu gosto muito dele. Agora, quando eu vejo o Caio Ribeiro, é um trampo muito sério. É um trampo que você vê que ele não tá brincando ali, ele tá realmente incomodado com muita coisa errada do São Paulo. E ontem, ele na transmissão da contra o Tadjeres, ele ficava falando: por que que o Zubeldia colocou o Cedric Soares de ponta direita, tendo o Lucas Ferreira? Por que que ele foi colocar, não colocou o Lucas Ferreira? O Lucas Ferreira tá pedindo passagem. O Lucas Ferreira é ponta de verdade. O Cedric Soares não é ponta. O Lucas Ferreira é ponta e pai ficou batendo nessa tecla. E aí não é porque o Lucas Ferreira é da base, é bonito, é feio, é gordo, é magro, é direita, é esquerda. Não é nada, é porque ele é ponta direita. E ele não pensou que tinha que sair o Rafael goleiro para entrar o Lucas Ferreira, saiu o Arboleda. Não. É o simples no simples. Tira Cedric Soares, que está de ponta direita improvisado, e coloca o Lucas Ferreira, que é ponta direita. Caramba, isso para mim é motivo de aplauso, cara. Maravilhosa a postura do Caio Ribeiro. E quando o Oscar vai sair, ou mesmo antes, quando tem o Ferrarese meio sem função no campo, porque o Tadjeres não veio para cima do São Paulo. E o Tadjeres ele tinha o Naruel Bustos ali. Você pegou o Alan Franco e o Arboleda para marcar o Naruel Bustos, cara. Nem pra que tudo isso? Pra que tudo isso? O Naruel Bustos não se mexeu em campo e era já esperado, porque o Arboleda e o Alan Franco jogam pra caramba. Aí poderia então tirar o Ferrarese? O Caio falou: tira o Ferrarese e coloca o Matheus Alves na meia, para pifar por ali, para o Oscar poder ter a companhia na criatividade, para o Caleri ter mais chance de fazer um gol, para o Ferreirinha ter mais tranquilidade, para o São Paulo cadenciar e segurar uma bola do meio campo para frente. Caramba, achei isso maravilhoso, cara. Achei isso formidável. O Caio Ribeiro defendendo dessa maneira, Lucas Ferreira e também o Matheus Alves. E aí você me pergunta: mas Juba, é porque os caras são da base? Cara, absolutamente não. Definitivamente não é porque eles são da base. É porque eles estão merecendo a vaga. Se fosse aí o Eric, eu não estaria pedindo o Eric no lugar do Cedric, que o Eric não entregou nada. Nada, absolutamente nada. O Lucas Ferreira me parece muito melhor que o Eric. Se fosse o Rodriguinho da base, ontem, entrou Luciano, Rodriguinho, cara, é tudo farinha do mesmo saco. Você não sabe o que esperar nem um pouco. O Matheus Alves não. O Matheus Alves contra o Sport, que ele entrou contra o Sport, ele foi um dos melhores do jogo.
indiscutivelmente um dos melhores da partida. Então era pertinente entrar o Matheus Alves ontem. Era correto entrar o Matheus Alves, sobretudo na contusão do Oscar. Poderia ser no lugar do Ferrarese? Com certeza. Mas principalmente na contusão do Oscar. Então, acho que esse tipo de defesa da equipe de base, são os responsáveis por entrar mesmo, eles dariam um gás a mais. Eles dariam um São Paulo muito mais sólido e consistente e o Zubeldia se consagraria. Iria ser um avanço para ele, mas o cara é engessado, não tem jeito. O São Paulo melhora com a retirada do Luciano. No momento que o Oscar vira meia, o São Paulo automaticamente melhora. No momento que o Ferreirinha vira ponta, sem o Luciano penteando bola no meio campo, porque ele fica penteando, né? Ele pega a bola, ele pisa nela, penteia uma, penteia duas, toca para trás. Parou a bola, pisou nela, penteia uma, penteia duas, toca para trás. Isso é ridículo. Isso atrapalha demais um cara de velocidade como o Ferreirinha. Então ele ficar no banco, para mim, excelente. O Zubeldia deu um recado, falou: você vai ser folgadinho lá no banco. E ontem o Luciano entra, claramente, com desconforto de relacionamento ali. Né? Não estava sorridente, folgadão, estava quietinho. E o Alisson, quando faz aquele gol e dá aquela moral pro Zubeldia, um técnico que eu não gosto nem um pouquinho, mas a postura do Alisson eu gosto muito, hein? Tinha sim que dar moral pro técnico. Tinha sim que dar leveza pro ambiente. Alisson tá de nota 10, ele sai da nota 10 agora e passa para nota 11. Que cara exemplar. Além do gol, óbvio, gol salvador, cara exemplar, figura maravilhosa, obrigado por estar aqui no São Paulo. Se um dia eu critiquei, e eu critiquei pra caramba, tá maluco, hoje eu vou elogiar na mesma proporção. Valeu por estar aqui no São Paulo, meu querido Alisson. O Wendel tá dando também trabalho aí para fazermos a análise, né? Além do Caleri, que eu vou falar daqui a pouquinho, o Wendel, ele tá precisando de um pouco mais de sequência. O Enzo Dias sai jogando, o Wendel entra naquela penumbra que tava o jogo no momento que o Wendel entra. Só que assim, quando você tem o sistema de 3 zagueiros, os alas eles têm que ser meio pontas lá na frente. E o Enzo Dias, ele não tem o cacuete de ponta não, hein? Um lateral muito mais defensivo do que um lateral ofensivo. Então o Wendel, ele precisa se ambientar e ter mais chances. Aqui fica também um novo pedido para o Zubeldia. Já está melhorando, Ferrarese entrou, Luciano saiu, 2 volantes, 3 zagueiros, 2 atacantes com meia de criação, perfeito. Mudar 2 peças agora seria fundamental, e uma delas é o Enzo Dias pelo Wendel. O Cédric Soares ainda é discutível, porque o Igor Vinícius não performa tanto, se atrapalha com a bola de vez em quando, pode colocar o Lucas Ferreira, mas é uma mudança tática gigantesca, que o Zubeldia não tá nem, acho que, capacitado a fazer. Mas se você pensar bem, o Wendel é fácil de trocar. Tirar o Enzo e colocar o Wendel é fácil de fazer. E a outra é o Caleri, né? Porque o Caleri nós temos alguns pontos aqui para discutir agora. O Caleri é um jogador que tem que sair do time de São Paulo para jogar o André Silva? Penso que sim. Eu tiraria, gostando do Caleri. Aqui o Caleri não é uma... Tira o Caleri igual tirou o Luciano. Não é isso não. É diferente. O Caleri, ele não é folgado, mimado, não está improvisado, ele está jogando na posição dele, e o Luciano para mim é folgado, mimado e improvisado. O Caleri não é folgado, não é mimado, não é improvisado. Os dois estão péssimos iguais. Um deles conturba o ambiente, o outro não conturba nada. O Caleri, então, ele tem que ser banco de reserva do São Paulo hoje? Sim, para mim sim. Principalmente porque o Rian Francisco pode ser um fenômeno da equipe de base, absolutamente diferenciado, mas também não é certo você colocar o Rian Francisco para pegar o Tadjeres lá em Córdoba. Que aí, se ele joga mal em Córdoba, o que seria natural, você vai queimando o cara. Já o André Silva é um jogador experiente, rodado, não é um Zé Mané qualquer, jogou na Europa, é queridinho por alguns técnicos portugueses, porque ele jogou em Portugal, e ele foi comprado pelo São Paulo por um valor exorbitante até. Se pensar em 20 e poucos milhões de reais para um atacante para vir para ser reserva, é um valor altíssimo. Nesse valor aí, o São Paulo não comprou Montiel, lateral direito, Argentina, que foi campeão da Copa do Mundo com a seleção argentina jogando titular, e hoje foi pro River Plate para ser o lateral do Super Mundial. Esse Montiel aí custaria para o São Paulo o valor do André Silva. E o São Paulo opta por não trazer o Montiel. O São Paulo escolhe não trazer o Montiel. Mas o André Silva ele quis trazer. Já que trouxe,
que eu acho que não deveria ter comprado um reserva por um valor tão significativo, já que trouxe, caramba, valoriza o cara. Não é só o Caleri que tem valor diante dos nossos olhos. Não é só o Caleri que merece essa chance toda. Eu acredito sim, plenamente, que o André Silva ele mereça essa chance aí, principalmente porque nós, São Paulinos, estamos precisando, mais do que nós podemos imaginar, nós estamos precisando de um centroavante hoje que tenha velocidade, que tenha mobilidade, que faça gols, seria top. Seria ou não seria? Fala comigo aí.